Mediunidade na profissão. Como nós podemos usar isso no nosso trabalho? Em que momentos você pode usar a mediunidade? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo. Se você está chegando agora ou já conhece o canal, muitas pessoas assistem tantos vídeos, mas não clicam lá no inscrever-se. Aperte lá no inscrever-se, ninguém vai saber que você está se inscrevendo, ninguém vai lhe julgar. Então vamos nos inscrever, vamos ativar o sino para receber as novidades do canal, vamos acessar o Instagram, Anderson Gomes Real, tem algumas mensagens lá toda semana. Meus amigos, vamos falar sobre esse item muito importante que é a mediunidade na profissão. Não é tomar a mediunidade como profissão. Eu vou trabalhar como médium. Qual é a sua profissão? Eu sou médium. Não é prestar serviço como médium. É como você exercita a sua mediunidade dentro do seu trabalho, na sua profissão. Seja você que trabalha na feira, você que trabalha em uma loja, no balcão, você que trabalha em uma biblioteca, você que trabalha numa empresa de grande, pequeno porte, médio porte, você que é taxista, que é Uber, né? Seja qual for a sua profissão, não importa, você usa a mediunidade. E muitas vezes você não percebe ou nem sabe. Então vejam, vamos primeiro desmistificar uma coisa. Talvez algumas pessoas fiquem pensando assim agora, mas Anderson, é certo usar a mediunidade na profissão? Veja bem, vamos separar as coisas. Primeiro, você é médium 24 horas por dia. Você não é médium só no âmbito religioso, dentro de uma casa espírita, na hora que vai dar um passe, na hora que você está numa comunicação mediúnica no centro. Você não é médium só lá, nessa situação. A mediunidade age e atua em você 24 horas por dia e até quando você sai do corpo à noite você continua sendo médium e atuando. De muitas maneiras. Bem, a outra questão que talvez alguns se perguntem agora, Anderson, então eu vou dar passe no meu trabalho, vou dar comunicações mediúnicas? Nada disso. Nada disso. Estou falando da sua percepção, do exercício da sua percepção durante o seu horário de trabalho. Então vejam que a mediunidade, ela existe em várias camadas, vários níveis da mediunidade. Além da comunicação comum, como as pessoas falam, a incorporação, a psicografia nos centros, né? Ninguém vai psicografar um relatório no trabalho, tomar ajuda de espíritos superiores, nada disso, varra isso para o lado, tudo isso é para um outro momento, uma outra situação. Porém, no trabalho você usa a sua percepção. Como? Vamos dar um exemplo. Você acabou de chegar no seu trabalho, não importa o ambiente, não importa se você está lá no motorista de Uber, acabou de entrar o primeiro passageiro do dia no carro. Você tem percepções energéticas do ambiente. Você entrou na sala de trabalho, na loja que você trabalha, na clínica, no consultório, você vai ter sensações energéticas do ambiente. Muitas pessoas dizem, olha Anderson, meu trabalho é muito pesado. Isso é que a gente mais escuta, né? Olha, o ambiente do meu trabalho é pesado. Né? Então as pessoas sentem que existe um peso. E muitas vezes isso remete, às vezes pelo tipo do trabalho, por exemplo, uma emergência do hospital. Né? Às vezes, pela situação das vivências do dia a dia, das problemáticas, né, graves do trabalho, às vezes pelas pessoas que trabalham ali, que trazem em si mesmas os seus problemas pessoais, as suas obsessões, que trazem os seus comportamentos e hábitos ruins, que refletem nos seus hábitos, comportamentos e relacionamentos dentro do trabalho, negativamente, criando toda, né, uma aura, ou como as pessoas gostam de dizer, uma egrégora, ou um registro mental, né? Digamos assim, uma carga energética naquele lugar. Então você chega e você já tem impacto, olha, o ambiente está pesado. Às vezes todo dia, às vezes um dia ou outro. Então esse é um dos pontos que você usa a mediunidade. Você tem a percepção. E aí o que você vai fazer? Afinal de contas, você percebeu, você tem que tomar uma reação em relação a isso. Né? Por exemplo, você está andando na rua, sente um cheiro muito ruim. Qual é a sua reação? Você vai olhar em volta
para perceber se você não vai pisar em cima de nada podre, estragado, sujo, se não tem um bueiro aberto e você vai pisar e cair dentro. É natural, a nossa percepção serve para isso, né? Tanto nos atrair como nos dar alertas, informações para que a nossa vida interior faça a preservação da integridade do nosso corpo e do nosso espírito. Então, da mesma forma que você sente um cheiro ruim, sentiu uma energia ruim, que providências que você vai tomar? Proatividade energética, mentalmente. Que Deus abençoe esse lugar. Que o Mestre Jesus abençoe esse lugar. Anderson, mas eu não sou cristão, eu sou budista. Que Buda abençoe esse lugar, que Buda traga, sei lá, não sei como é que se faz esses petitórios em relação a Buda. Mas eu estou dando um exemplo, gente, para dizer que a gente não pode ficar circunscrito, né, em uma crença, em uma religião, coisa do tipo. Então vejam, você vai se mobilizar mentalmente, né, que esse lugar receba paz, receba luz. Eu tenho uma mentora espiritual, muito amiga, muito boa, uma pessoa muito legal, que uma vez, dando comunicação através de um médium, me orientou: Anderson, quando você chegar no trabalho, todo dia leia um pouquinho do Evangelho, mas é assim aquela leitura que é um parágrafo, né? Não é para ler páginas, você vai perder o seu tempo de trabalho, mas aquela leitura de um parágrafozinho, um pedacinho. O que isso faz? Vai lhe reforçar, vai lhe conectar. Então veja, uma forma de você se proteger. E nunca esqueçam, não é só a gente exercitar a proteção pessoal. Tem muita gente que só quer se proteger, e os outros. Então veja, o ambiente de trabalho é um ambiente que você gasta muito tempo. E muitas vezes as pessoas permanecem mais tempo lá do que com a família. Então é importante você cultivar e cuidar do seu ambiente de trabalho. Então, quando você chega, tem percepções? Reação. Outras situações que você utiliza, você vai conversar com uma pessoa, pedir uma informação no seu trabalho, né? Você chega lá e você sente que aquela pessoa, por exemplo, está com um desconforto. Mas você não sabe o que é. Alguns médiuns podem não saber, outros médiuns podem ser mais diretos e a sua capacidade de empatia sentir diretamente: olha, esse meu companheiro aqui de trabalho está sentindo um mal no estômago. Né? Qual é a sua reação? Você já teve a percepção mediúnica? A sua reação? Você vai ser solidário. Você está bem, meu amigo? Está com mal do estômago? Pode falar. Não, é claro, você não vai se anunciar. Outro passo importante. Você não vai chegar no seu trabalho e dizer: eu sou médium, eu tenho percepções. Nada disso. Você não vai fazer adivinhações, não vai fazer premonições, né? Profetizar coisas. Nada disso. Você está no seu ambiente de trabalho. Você está exercitando a sua percepção em relação ao ambiente e às pessoas. Então, ajude seu amigo, oriente. Olha, vai lá tomar um remedinho. Que ajuda? Olha, eu acho que eu tenho na minha gaveta aqui um remedinho para dor de cabeça. Eu acho que você está com dor de cabeça. Então vejam, são formas, tá? Mas não pode ser aquela pessoa, né, que olha para alguém muito alegre e diz: você está com alguma coisa estranha. Não, você não pode ser aquela pessoa misteriosa que fica colocando sombras nos outros, tá? Existem médiuns que fazem isso, é muito errado, né? Então vejam, essa é uma das formas também. Por exemplo, você vai numa reunião do seu trabalho. Foi convocado para uma reunião. Às vezes você já sabe que é uma reunião de um clima pesado, uma situação difícil. Às vezes é uma reunião que começa bem e no meio vai ficando ruim, vai ficando pesado, às vezes com discussões fortes. Você sente o padrão energético começar a ficar ruim. Você sente que, como a gente costuma dizer, que o caldo está entornando. Então você sente isso energeticamente. Você sente a dúvida permanecer na cabeça das pessoas. Você vê que às vezes alguma palavra pode criar dúvida, desconfiança. Você pode agir proativamente como o fiel da balança. Não que você vai ser uma pessoa de domínio, não que você vai ser uma pessoa que vai mandar ou determinar o que deve fazer. Nada disso. Mas você vai ajudar no equilíbrio das coisas, né? Ô fulano, eu acho que a gente pode aqui tentar explicar melhor essa situação para que não fique uma dúvida. Você sugere. Você não vai interferir como que decidindo ou chamando a atenção de alguém, mas você vai sugerir: olha, parece que esse item aqui ficou meio nublado para a gente entender, vamos tentar explicar de novo, vamos tentar exercitar. Você pode
promover, ser um facilitador das coisas. E não a pessoa que dificulta, ou a pessoa que barreira, ou a pessoa que se omite. Né? Tem aquele que bota fogo, né? Tem aquele que não quer ajudar e tem aquele que ainda se omite e ainda não quer saber de nada, né? Não é da minha alçada. Então vejam que a mediunidade ela está em você a todo momento e você pode ter percepções do ambiente e das pessoas a todo momento. Agora, a questão é, você vai guardar isso só para o momento que você estiver dentro de uma casa espírita? Você vai guardar isso só para o momento que você estiver em casa? Ou quando você estiver na sua igreja, no seu templo? E você vai reservar isso separado, se isso é uma percepção sua, natural, que existe 24 horas por dia em você? Assim como você tem outras percepções e usa, né, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, você pode usar a sua mediunidade de uma forma proativa e sempre de forma a ajudar as pessoas. Não para ter informações privilegiadas, não para se sobressair e de alguma forma sobrepujar os outros, não. Para você ser a pessoa que promove o andamento das coisas, para você ajudar as coisas acontecerem mais facilmente, para você evitar conflitos desnecessários, às vezes promovido pelo ego, promovido pela desconfiança e diversas situações, às vezes companhias espirituais que o médium pode perceber ali no trabalho, né, que estão em cima de alguma pessoa e você pode criar formas com conversa, com bom entendimento, sem criar mistérios. Olha, eu vi que em você tem uma coisa estranha. Não, nada disso, não leve isso para o seu trabalho. A não ser que em uma conversa amigável, num café, aquele momento de pausa, a pessoa se abra para você e aí você vai conversar sobre o assunto como é natural, como qualquer ser humano. Mas no ambiente de trabalho você pode ser proativo, ajudando sempre. Porque essa é a intenção. Se a mediunidade está em você, mais forte que você, de forma a você ter percepção, é para você ajudar e não é para você se esconder. Não se esconda. Você pode ter uma vida melhor, você pode exercitar e você vai estar dando vazão a essas energias também. Muitas pessoas ficam estagnadas, ficam segurando tudo e não dão vazão. Então esse tipo de exercício também é dar vazão. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo sobre esse exercício comum, né? Natural, simples, tranquilo da mediunidade no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz, até o próximo vídeo do nosso canal.